Bora lá, galera! Bora, vamos logo falar de logo. Bah, comecei bem, né, gurizada? Então, gente, o que eu quero ser bem objetivo na aula de agora, tá? Porque a gente vai falar de logotipo e aí essa aula vai ser dividida em três ou quatro, eu vou ver direitinho como é que eu vou fazer ali depois, porque tem bastante conteúdo, tá? Então, nessa primeira parte aqui eu vou falar dos conceitos de logo, né? E como é que eles são caracterizados, como é que eles são segmentados, né? Ah, senhor, mas logo não é tudo igual, não. Existem vários formatos de logo, vários tipos de logo que podem se diferenciar, né? E aí depois, numa outra parte, eu vou mostrar alguns logos criativos e vou mostrar também alguns cases, alguns exemplos de como que o logo pode ser alterado com o passar do tempo, como que ele pode ser reformulado, tá? Então vai dar umas 3, 4 aulinhas sobre logotipo, que vai ser bem legal a gente entender, pelo menos na parte teórica, algumas coisas, tá? Já que na parte prática talvez a gente não consiga trabalhar. Mas vamos lá, logo. Para começar bem do começo, né? É logotipo ou logomarca? Muitas vezes a gente diz logomarca por costume, tá? Eu às vezes até digo logomarca, mas eu estou tentando me educar. Logomarca não pode, tá, gente? Por quê? Porque logomarca é o termo formado pela união de duas palavras, logo mais marca. Lógico, né? Porque logos vem do grego, que significa significado, conceito. E marca origina-se da palavra germânica marca com K e tem o mesmo significado do termo logo. Ou seja, a logomarca seria significado do significado, que não faz sentido, né? Então, o correto a partir de hoje, vamos tentar falar sempre a palavra logotipo. Por quê? Porque logotipo em grego, logo significa conceito ou significado e tipos significa símbolo ou figura. Então, logotipo significa símbolo visível de um conceito, né? De um termo mais abrangente, tá? Então, logotipo, tá, galera? Então, é logo, que significa significado, e tipo, que significa símbolo ou figura, tá? Significado da figura. Vamos abreviar assim. Acho que fica mais fácil, fica melhor, tá? Então, é logotipo ou logomarca? Se eu perguntar na prova. Tempo. Muito bem, logotipo. Tá? Qual é a diferença disso tudo, gente? Marca, quando a gente fala de marca, a marca da empresa. A Coca-Cola tem uma marca registrada, né? A marca ela vai ser algo muito mais amplo. Ela é representada graficamente pelo logo e pela identidade visual. É todo um processo maior, né? Então a marca ela vai compreender o símbolo, logotipo, as emoções, as cores, é todo o conceito maior, mais abrangente do que propriamente o logotipo em si, tá? E propriamente a fonte. Isso vai também passar pelas fontes. A Coca-Cola, que a gente usou como exemplo na aula passada, a Coca-Cola ela traz um slogan que é Viva a Felicidade, se não me engano, né? E tem as cores específicas, que é o vermelho, o preto em alguns momentos, o branco. E tem a fonte da Coca-Cola, a letra utilizada também é muito característica. Tudo isso vai formar a marca, né? Então, o elemento principal da identidade visual da empresa é através da marca que a empresa será identificada em qualquer lugar, independente do conceito gráfico que ela está inserida. Ou seja, é num letreiro do bar, é na lata, é na tampa da garrafa, é no chinelo, porque até hoje a Coca-Cola tem chinelo, por exemplo, tá? Então, de um ponto de vista geral, a marca pode ser conceituada como a conexão entre uma empresa, sua missão, valores e sua visão e os consumidores. Então, ela é tudo aquilo que a empresa representa, tá? Então, quando a gente falar de marca, é um processo muito maior. É a identidade visual, é o logo, são as cores, é o sentimento que traz, é o valor agregado, é tudo, tá? Então, marca propriamente dita é um processo mais amplo. Na próxima aula a gente vai falar também de identidade visual, manual de identidade visual. Qual é a importância disso?
de dizer para os nossos designers, parceiros, como utilizar o logo da nossa empresa, né? Como que a gente vai... quais são os lugares de aplicação que podem ser permitidos. Tudo isso é o designer que vai fazer, tá, gente? Ou seja, vocês. Então vamos lá para os conceitos. Um primeiro conceito, lettermark, que é um formato que apresenta o logotipo que se destacam pelas letras iniciais ou abreviações das marcas. É um tipo simplista, muito usado por empresas com nomes grandes, compostos, generalistas ou difíceis de serem memorizados pelo público. Não entendi, professor? Vamos para o exemplo. Tá? Antes do exemplo. Nesse estilo é destacado a abreviação e elas são desenhadas de forma estilizada e não são acompanhadas por símbolos ou ícones. O uso de lettermarks também se justifica pela economia de espaço que elas geram ao serem utilizadas em materiais publicitários. Vamos por exemplo, então. CNN, EA Sports, CNA ou CNA, IBM. Isso então são lettermarks, são letras utilizadas para formar uma marca, tá? As letras utilizadas para formar o logotipo, tá? Então isso é um letra marca, ok? Símbolo ou ícone? Tá ficando difícil. Não, é só perceber o conceito. Então, o símbolo nesse formato, as empresas ou marcas abrem mão de qualquer tipo de texto para serem representadas por um símbolo visual. Pode parecer simples, mas a escolha por este modelo deve ser muito bem planejada. Afinal, assim que o consumidor bater o olho no símbolo, ele deverá automaticamente associá-lo à marca em questão. Caso você trabalhe com um negócio que ainda esteja dando seus primeiros passos, será mais difícil para o público fazer a ligação entre o ícone e a marca. Este formato é ainda mais sucinto do que o lettermark e também é uma opção boa para empresas com nomes complicados de serem lembrados ou que possuem alguma abreviação que gere duplo sentido. Olha esse exemplo aí. Vocês sabem o que é isso aí, né? E qual é o outro exemplo além desses aí que tem? Lacoste, né? Tem o jacarezinho. Nike tem aquele símbolo, né? Que é uma sobrancelha virada, né? Sei lá. Quais são os outros símbolos ou ícones que vocês lembram? Anota aí. O que são esses 4 aqui? Vocês sabem? Esse aqui o que é? Posto shell, né? Por quê? Porque shell em inglês é uma concha. Oh! Levei anos para saber disso, hein? Oh! Isso aqui então, Windows. Por quê? Porque é uma janela, né? Teoricamente é para isso, né? Isso aqui é a Apple, maçã mordida, Apple. Isso aqui é o Firefox, navegador, né? Dizem que é uma raposinha, mas não é uma raposinha, é um bichinho lá diferente, Firefox. Tá? Navegador de internet que vocês conhecem. Por que a gente está apresentando esse material? Por quê? Porque a gente mostrou ali e vocês já identificaram. Muitos identificaram todos. Então tá, legal. Então é para isso que serve o símbolo ou o ícone. Wordmark. E agora? Word é palavra, né? Wordmark é um tipo em que apenas o nome da empresa, da marca ou do produto é usado como logo. É diferente do lettermark, tá? É diferente do lettermark. Isso aqui é o wordmark, tá? Então, esse logotipo geralmente utiliza uma fonte única e personalizada para a marca representada. Por exemplo, se você reparar na tipografia da Coca-Cola sendo utilizada para escrever outra palavra, talvez fará associação com a marca de refrigerantes. É isso que a gente estava falando antes. Sem querer, eu usei o mesmo exemplo da Coca-Cola. Bonito, né? Esses logos são mais minimalistas e capazes de comunicar clara e rapidamente o nome da marca e o que ela representa. O que é minimalista, gente? É uma coisa bem simples, objetivo. Tá? Isso é um estilo de arte minimalista. Né? Então são poucos elementos. Vamos lá. Tá aí. Sony, Google,
Disney, eu sei que é Disney, tá, gente? O Canon, ou Canon, né? Então, o que é isso aí? São elementos que a gente consegue minimamente identificar. Por quê? Porque foi uma fonte específica, né? Foi uma fonte colorida, né? Foi uma fonte desenhada, é uma fonte específica criada para a marca. Então, são tudo elementos necessários para a criação dessa marca, né? E para a criação do logotipo. Então, o wordmark, tá? É marca de palavra, vamos tentar fixar assim, né? Combination mark. Combination mark. O que significa? São combinados textos e símbolos para formar um logotipo. Esse é um dos formatos mais utilizados no mundo, e não é difícil entender essa popularidade, já que o mesmo logo carrega duas fontes de reconhecimento da marca. Não duas fontes no sentido de letra, tá? É duas fontes no sentido de origem, tá? Duas origens de reconhecimento da marca. A propósito, as marcas que utilizam esse modelo costumam separar os seus componentes quando a situação exigir. Ou seja, em determinados momentos utiliza só um e em determinados momentos utiliza só outro. Em outros determinados momentos utilizam os dois. Vamos lá. Vamos lá para entender melhor. Outro ponto que devemos analisar nesse tipo é que, apesar de ser mais complexo de montar, ele é mais versátil para combinar os elementos visuais e textuais, ou seja, permite uma criatividade muito maior no seu desenho. Combination Mark então é um estilo interessante para as empresas menores, pois com mais componentes gráficos fica mais fácil de distinguir das demais marcas. Tá? Então, se está começando um negócio, está começando agora, opta por Combination Mark. Por quê? Porque tu vai botar um símbolo, vai botar um elemento gráfico visual e vai botar um nome, e aí vai ficar mais fácil de no futuro tu conseguir fazer algo tipo o que a Nike fez. Hoje a Nike, Adidas, outras empresas grandes já utilizam só o símbolo para algumas coisas. Ó, tá ali a Adidas, né? Dove, em determinados momentos a Dove só usa a pombinha ali, o passarinho ali. Outros momentos ela usa só o escrito. A Amazon, Lacoste na brusinha, só bota o jacarezinho. Não precisa escrever Lacoste, né? Adidas no tênis às vezes só vai os elementos aqui, né? Não vai mais o escrito. E a Amazon tem um sorriso, né? Você sabe a história do Amazon aqui? Por que é assim? Por que tem esse sorriso? Esse sorriso tem um elemento que é o seguinte, ó. Além de ser o sorriso de satisfação, de alegria, de felicidade, a Amazon tem de tudo, do A ao Z. Então, do A ao Z, ele te traz felicidade. Tudo que você quiser tem na Amazon, né? Do A ao Z. Olha que tri. Do A ao Z, tudo que você pensar, tudo que você quiser tem na Amazon. Não estou fazendo propaganda. Só estou mostrando o conceito que foi aplicado nesse logotipo, tá? Então, tudo que você precisar tem. E aí tem felicidade, tem satisfação, tem alegria, tem diversão, tem tudo. Interessante isso, né, gente? Que a gente pensar no valor agregado que eu falava na aula anterior, tudo isso é importante. O que mais que nós temos ali? Tem mais, acho que é para acabar o emblema. Nossa, mas quantos tipos de logotipos? Tem bastante. Não é uma ciência, tipo, vou olhar ali, vou fazer isso e é isso. Não, tem muito estudo, né? Tem muita coisa ainda pra gente ver. A gente vai ver proporção, a gente vai ver criatividade, a gente vai ver manual de identidade visual. Tem bastante coisa. Emblema. Enquanto os textos e símbolos se complementam no Combination Mark, aqui no emblema, o nome ou abreviatura da empresa é inserida dentro do ícone gráfico. Que difícil. No conceito ele é difícil, tá? Mas vocês vão ver os exemplos, vocês vão identificar melhor. Trata-se de um formato em que todos os elementos estão integrados em um único emblema. Isso torna o design mais compacto e útil para ser impresso em materiais publicitários menores. Vamos lá. No entanto, é preciso ter muito cuidado com esse tipo de desenho, tá? Já que o nome da empresa precisa ficar legível dentro do emblema. Clubes de futebol, selos e organizações governamentais são exemplos de instituições que fazem uso
constante desse tipo de logotipo, ou desse estilo de logotipo. Ó, ficou mais fácil de entender, né? Então, o emblema, Nivea. Tá, mas é só uma palavra. Sim, mas é uma palavra dentro de um elemento gráfico, né? Lego é um conjunto de fonte, né? Uma fonte específica, mas dentro de um elemento gráfico. Ford, Brahma, que mais que vocês lembram? Tem alguma que você lembra aí? Juventus, o time de futebol. Saca time de futebol? Dá uma procurada ali. Tem o Juventus ali que inclusive eles atualizaram recentemente. Recentemente, isso há uns 2 anos, né? 2 ou 3 anos. Eles atualizaram o uniforme dele, o escudo do time também eles atualizaram. Então, eles usaram o emblema, né? Grêmio, Inter, né? Tudo isso está dentro de uma figura geométrica, de uma forma geométrica que vai possibilitar criar esse emblema e criar a identidade. Entendido, gente? E agora? Dito tudo isso, qual que é o melhor? Qual que é o melhor tipo? Não tem como eu te dizer, o melhor é esse ou o melhor é aquele, né? E aí vamos ao resumo ali, né? Independente do estilo adotado, é fundamental conhecer as características de cada um para que o logotipo atenda às demandas da empresa que por ele são representadas. Ou seja, não adianta simplesmente eu escolher, eu quero este. Sim, mas tem que ter todo o processo de identificação da empresa. Quais são os valores, o que a empresa quer comunicar. A empresa quer ser mais objetiva e direta, usa um minimalista. Ela quer ser mais reconhecida depois no futuro por uma marca específica, bom, então usa a combinação. Então, tudo isso vai depender de como que a empresa é, né? Tu não vai querer criar, tu não vai poder criar uma coisa divertida para uma empresa que quer ser séria, formal, né? Então, tudo isso tem que ter um estudo antes, tá? Um formato combina melhor para quem possui nomes que chamam a atenção e o outro formato funciona bem para empresas com nomes mais extensos. O outro tipo é mais minimalista e 2 modelos combinam ou integram componentes para expressar melhor os valores de uma marca. Enfim, análise de cada logotipo. Analise cada tipo de logotipo e veja como eles conversam com o público e se fazem a sua marca ser destacada e reconhecida facilmente no mercado. É isso, gente, tá? Em resumo, é bem isso. Entenda, conheça os vários tipos que existem, tá? Neste momento não precisa decorar, precisa saber reconhecer, tá? Não é decorar. Então, eu vou mandar um exercício de fixação para vocês, tá? Mostrando, mostrar esses exemplos ou outros exemplos parecidos com esse, e aí você vai ter que dizer, isso é um emblema, isso é um lettermark, isso é um símbolo, isso é um ícone, tá? Isso é um wordmark, isso é um combination. Então, observem os conceitos, tá? Vejam direitinho, tentem identificar o que é um, o que é outro, fixem isso na mente, porque daí, depois no exercício de fixação, a gente vai fazer para ver se vocês gravaram ou não todo esse material aí, tá? E em seguida eu vou lançar a próxima parte desse material aí sobre logotipo, que é uma parte mais prática. A gente vai falar de proporção, de modelos criativos e tudo mais, tá bem? Por enquanto é isso. Vamos dar, Ale.